Now for our feature presentation. Quem nunca se vislumbrou em frente a uma tela imaginando-se milionário? Qual a menininha nunca sonhou em ter aquele príncipe encantado? Qual rapaz nunca pensou em pegar aquela chefe de torcida? Quem nunca sonhou tirar um dia e curtir a vida doidado? Desde o início, o cinema proporcionou romance e escapismo, como um tapete mágico que afasta as pessoas da dura realidade. Panaceia nos anos da depressão americana e ópio do povo durante a Segunda Guerra Mundial. Foi Hollywood, na Califórnia, a chamada fábrica dos sonhos. E eu, diretor, tô aqui para poder trazer um pouco desse conhecimento e indicar bons filmes para você. É apenas um agregador de valores, aquela coisa que chega para somar. Eu vou estar aqui fazendo uma série de vídeos indicando filmes, na sua grande maioria, e alguns livros para você, estudante do ProEnem. E eu pergunto para você, será que alguma forma de arte se espalhou de forma tão universal e rápida como o cinema? Embora o seu surgimento seja questionado por alguns estudiosos, é inegável que ele se deu no final dos anos 800. Para ser mais exato, foi em 1895 que os irmãos Lumière fez a primeira exibição de um filme no cinema. No começo era apenas um take de uma saída de uma fábrica, mas isso veio a mudar o mundo. E uma pergunta que eu me faço é: o que fez o cinema se tornar universal? De forma paradoxal, um dos principais fatores que influenciou para o seu crescimento foi, sem dúvida, o seu fator limitante: o silêncio. Charlie Chaplin encantou o mundo e atravessou fronteiras com seu personagem Carlitos. Filmes mudos eram facilmente adaptados a um custo baixíssimo. Era só botar umas legendas e, com a sua expressão, com seu gestual, ele conquistava e cativava crianças, jovens e adultos de todo o mundo, de todas as nações. E muitas vezes nem era preciso saber ler ou escrever, bastava olhar, apreciar e absorver. Antes da Primeira Grande Guerra, a indústria cinematográfica se concentrava na Europa. Com a escassez de recursos e a fuga de muitos para a América, o cinema se implantou em Hollywood. O primeiro grande filme a se fazer filme com roteiro, começo, meio e fim foi Viagem à Lua, de George Méliès. Um filme que viria a anunciar o que anos mais tarde os astronautas fariam: uma viagem à Lua. E o cinema logo foi visto como uma ferramenta para acalmar os corações das pessoas que estavam desesperadas. Por exemplo, nos anos 20, durante a época economicamente conturbada da Grande Depressão, os filmes ofereciam uma janela acessível para o mundo. Um lugar onde os americanos poderiam vislumbrar a vida que eles queriam ter. E tudo isso ao custo de um ingresso. Qualquer um que fosse ao cinema poderia ver a sofisticação e o glamour em filmes como O Grande Hotel e Ladrão de Alcova, de 1932. Ou poderiam aprender sobre a vida de grandes homens como Louis Pasteur e Émile Zola em cinebiografias. Com o grande clássico O Cidadão Kane, de Orson Welles, os espectadores puderam penetrar na vida de uma grande celebridade contemporânea da época, o magnata da imprensa William Rudolph Hearst. Acho que eu falei certo. E o cinema também foi usado como mecanismo de influência política nas guerras. Tanto Adolf Hitler como Joseph Stalin eram grandes entusiastas da sétima arte. Isso era ao mesmo tempo bom e ruim, porque eles viam a mídia como um veículo de propaganda e não tinham grandes paciências para vislumbrar. Joseph Goebbels era o ministro da comunicação na Alemanha. Ele era responsável por vender a imagem nazista para a Alemanha e para o mundo. Isso pode ser visto no filme Bastardos Inglórios, do diretor Quentin Tarantino, filme que talvez eu fale aí nos próximos vídeos. Os Estados Unidos lucraram muito com a guerra. Além de se mostrar eficiente como máquina de propaganda, os estúdios exportavam seus produtos com sucesso para os países aliados. Durante os anos 50, Hollywood refletia a rebeldia jovem. James Dean, Marlon Brando e Elvis Presley influenciaram gerações com suas jaquetas de couro, calça jeans e motocicletas. A produção de filmes políticos e psicológicos nos anos 70 é geralmente interpretada como uma reação paranoica ao escândalo de Watergate.
Filmes como A Conversação, de Francis Ford Coppola, de 1974, e Todos os Homens do Presidente, de 76, de Pakula, refletem bem essa época. Aquela ideia das teorias das conspirações. A partir daí, Hollywood entra numa fase em que começa a expressar o drama humano. Filmes mais psicologicamente ativos, como Taxi Driver e Rocky o Lutador, começam a fazer parte da cultura e mostrar um pouco da sensibilidade humana. Que além de refletir o drama humano, ele representa os nossos anseios e desejos, como o contato com o extraterrestre, como a descoberta do universo, enfim, a exploração de novos mundos. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo que os outros, porque eu fiz um apanhado bem sucinto de como o cinema foi influente em toda a sua criação. Como podemos ver nessa rápida apresentação do cinema, ele não é só entretenimento. Ele também foi usado como objeto de manipulação de massas, de apoio à guerra, ao estímulo a nunca desistir de seus objetivos, enfim. O cinema é tudo isso e muito mais, além de ser a sétima arte. E não importa quando e onde assistimos um filme, seja num celular ou numa tela gigante, há um drama intimista em preto e branco, ou um épico espetacular em Technicolor. É a qualidade intrínseca do filme, direção, roteiro, fotografia, som, figurino, que nos surpreende, provoca e prende a nossa atenção. E eu termino o nosso primeiro vídeo com a frase de Ernest Gombrich. Ele diz: a arte, na verdade, não existe. Existem apenas artistas. E eu termino esse nosso vídeo dizendo o seguinte: essa nossa série de vídeos não é sobre o cinema, filmes ou diretores. É sobre o comportamento humano e o reflexo da sua percepção na nossa sociedade. Esse foi o Diredicas do Diretom, espero que vocês tenham gostado. O próximo eu vou falar só de um filme específico, cada episódio vai ser sobre um filme e aguardo você lá. Termino esse vídeo com um pequeno trecho do filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin. Há 75 anos ele fez um texto que continua contemporâneo. Um abraço nos irmãos e um beijo nas primas. Fui! I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to
create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy,